Isso aqui não é só a história do Rio de Janeiro, é a história do Brasil, é a nossa memória. O porto do Rio de Janeiro passa a ser o porto mais importante do Império Colonial Português, isso em função da descoberta do ouro em Minas Gerais. Então a demanda por mão de obra escrava vai aumentar. Alguns viajantes vão dizer que chegar à cidade do Rio de Janeiro, a impressão que se dava é que se estava chegando numa cidade da África. Consequentemente, o tráfego foi aumentando ano a ano e isso passa a incomodar as autoridades. Porque já se havia uma compreensão de que essa não era uma prática das mais positivas. Então esta região do Valongo era uma região praticamente desabitada e de difícil acesso. Há uma, de certo modo, uma hipocrisia consentida entre todos. Os escravos então chegam aqui de uma maneira escondida e são condicionados nas casas. As casas são transformadas para que isso não seja visível. Em 1828, 29, entra no porto, via Valongo, em torno de 35 mil escravos anuais. Então o número é altíssimo e assustador. O mercado ele vai ser desativado em 31, é a primeira lei antitráfico. Nós temos aqui um período muito cruel, inclusive, da escravatura, na hora que isso começa a acontecer na ilegalidade. Esses desembarques vão passar a ser agora noturnos e clandestinos, então o Valongo oficialmente fica desativado. Mas nós sabemos que muitos negros novos continuam chegando pelo tráfico. Posteriormente a isso, então, para apagar essa memória, o Cais da Imperatriz. Em 1843, com a chegada da Imperatriz Teresa Cristina. Princesa das Duas Sicílias para se casar com Dom Pedro. Então, aquela chaga, aquela vergonha, né? Ela foi imediatamente apagada para que a princesa desembarcasse numa terra onde não tivesse o comércio de gente. Nós temos o embelezamento do cais, ou seja... a superposição muito precisa de um cais sobre o outro. E posteriormente a isso com a República, então a consolidação desse espaço como uma praça municipal. E essa memória, mais uma vez, é apagada, né? O Valongo vira um jardim com estátuas gregas. Isso está, então, materializado nos pavimentos, nas pedras. Quando as equipes da prefeitura chegaram a esse local, nós chegamos junto e começamos a escavação do Cais da Imperatriz e do Cais do Valongo. Nós não esperávamos estruturas tão bem preservadas. Da cultura material dos escravos, que nos parece extremamente interessante, porque não é muito comum de ser encontrada na abundância que está sendo encontrada aqui. O material pequeno ele é recuperado através de uma atividade de peneiramento muito fina, porque em meio ao sedimento, a terra, muitas vezes a gente não enxerga. Então é possível recuperar coisas muito pequenas. Da cultura material dos escravos, nós temos adornos de mulheres escravas, muito simples. E alguma coisa que para nós é um achado precioso, que são as famosas contas azuis. Elas são encontradas com muita frequência nos Estados Unidos. Essas contas também têm um significado simbólico poderoso, no sentido de preservação da saúde, de proteção. Aqui nós temos cachimbos, alguns realmente muito bonitos, como esse cachimbo antropomorfo, como a gente fala, em forma humana. Nós não queremos simplesmente produzir um cercado de concreto e você olhar isso de... A gente quer que as pessoas façam essa imersão. Você poder entrar nesse espaço, passar por ele, observar esses pavimentos, então você vai descer até esses níveis, que são mais baixos, porque essa imersão é importante para sensibilizar, para emocionar e para poder compreender melhor o que era isso. O Porto Maravilha, né, essa obra, né, que esse nome é belíssimo, terá, né, um papel fundamental no resgate dessa memória. Mostrar a esses afrodescendentes hoje um local que para mim deve ser sagrado para eles. É a formação do povo brasileiro sintetizado nessa região. Não nos orgulha como brasileiros da escravidão, mas que nos traz um componente riquíssimo, que é a presença da cultura negra na nossa Constituição como sociedade. Isso dá a toda a nossa equipe um sentido de realização profissional muito grande.